Horóscopo de Áries, para quinta, dia 26 de março. Para os arianos, a quinta-feira chega com uma energia extremamente estratégica, daquelas que colocam oportunidades valiosas no seu caminho, mas que ao mesmo tempo pedem atenção, maturidade e inteligência emocional para não cair em ilusões ou situações mal resolvidas. É um dia em que algo pode começar a florescer na sua vida, principalmente no campo material, financeiro ou até em decisões práticas, mas que exige de você mais observação do que impulsividade. Nem tudo precisa ser revelado agora, nem tudo precisa ser acelerado. Existe um tempo certo para cada movimento, e hoje o universo te convida a jogar com mais consciência. A energia geral do dia traz um convite claro: aproveite as oportunidades, mas não confie cegamente em tudo e em todos. Pode surgir algo muito promissor, algo que desperta aquele sentimento de isso pode dar muito certo, mas ao mesmo tempo, existe uma camada mais sutil que precisa ser analisada com calma. Pessoas podem não estar mostrando tudo o que pensam, situações podem não estar totalmente claras, e até você pode sentir uma vontade de agir de forma mais reservada, guardando planos e evitando se expor. E isso não é negativo, na verdade, pode ser exatamente o que vai te proteger hoje. O silêncio, a observação e a estratégia serão suas maiores forças. No campo amoroso, essa quinta-feira promete mexer bastante com suas emoções. Para os arianos solteiros, existe uma forte tendência de surgir alguém que desperta interesse de forma quase mágica. Pode ser alguém com uma energia envolvente, sedutora, que sabe exatamente o que dizer, que chega com leveza, charme e até uma certa intensidade emocional. Aquela pessoa que parece ter saído de um filme, sabe? Mas aqui vai um ponto importante: nem tudo que encanta é totalmente transparente. Pode haver dúvidas, joguinhos ou até intenções que ainda não estão totalmente alinhadas. Isso não significa que você precisa se fechar, pelo contrário, se permita viver o momento, sentir a conexão, mas vá com calma. Observe atitudes, não só palavras. O que é verdadeiro se sustenta com o tempo. Para os arianos que estão em um relacionamento, o dia pode trazer situações que envolvem confiança, comunicação e até pequenas inseguranças que precisam ser olhadas com mais atenção. Talvez você perceba o outro mais distante em alguns momentos, ou até mais misterioso, o que pode gerar questionamentos internos. Ao mesmo tempo, existe também uma energia muito forte de reconexão emocional, de querer trazer mais romantismo, mais carinho, mais presença para a relação. O desafio do dia está em não deixar que suposições tomem conta da sua mente. Em vez de criar histórias, busque conversar, alinhar, entender. E mais do que isso, demonstre o que você sente. Pequenos gestos podem ter um impacto muito maior do que você imagina. No trabalho e na vida financeira, essa quinta-feira pode abrir portas importantes. Existe uma energia muito favorável para novos começos, oportunidades de crescimento, propostas ou até ideias que podem gerar resultados concretos no futuro. Mas, mais uma vez, o segredo está na forma como você conduz isso. Evite falar demais sobre seus planos, evite expor estratégias antes da hora e, principalmente, fique atento a possíveis pessoas que possam agir de forma oportunista. Nem todo mundo está na mesma sintonia que você, e perceber isso agora pode te poupar de dores de cabeça lá na frente. Trabalhe com foco, descrição e inteligência, isso pode te colocar alguns passos à frente. Além disso, sua capacidade de conquistar através da palavra, do carisma e da sensibilidade estará muito forte. Você pode convencer, encantar e abrir caminhos não pela força, mas pela forma como se expressa. Use isso ao seu favor. Às vezes, um bom diálogo vale mais do que qualquer atitude impulsiva. O conselho da espiritualidade para esse dia é profundo. Aprenda a equilibrar o que você sente com o que você percebe. Nem tudo é sobre confiar cegamente, mas também não é sobre desconfiar de tudo. Existe um meio-termo, e é nele que está a sua evolução. Você está sendo preparado para algo maior, e esse processo exige discernimento. Nem todas as oportunidades são para serem abraçadas de imediato, e nem todas as pessoas que se aproximam estão prontas para caminhar ao seu lado. Observe, sinta, filtre, e só então decida. Confie mais na sua intuição, porque ela vai estar muito afiada hoje. Aquela sensação de tem algo estranho aqui ou isso aqui parece bom demais para ser verdade não deve ser ignorada. Ao mesmo tempo, não deixe o medo te paralisar. Existe algo muito bonito querendo entrar na sua vida, mas cabe a você abrir a porta certa. E lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. O que é seu vai encontrar uma forma de chegar até você, mas é a sua consciência que vai determinar se isso permanece ou não. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo essas orientações e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão,
porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Touro, para quinta, dia 26 de março. Para os taurianos, a quinta-feira chega com uma energia que pede profundidade, maturidade emocional e, acima de tudo, honestidade com aquilo que você está sentindo. Não é um dia superficial, não é um dia leve no sentido mais simples, mas é extremamente necessário. Existe um movimento interno acontecendo dentro de você, como se a vida estivesse te convidando a encarar algumas emoções que foram sendo deixadas de lado, algumas frustrações que você tentou ignorar e até certos arrependimentos que ainda ecoam no seu coração. Mas entenda, isso não vem para te derrubar, vem para te libertar. A energia geral do dia mostra que você pode começar a quinta-feira com uma sensação de peso emocional. Pode ser aquela lembrança que surge do nada, aquela situação que não saiu como você esperava, ou até uma percepção mais clara de algo que você vinha evitando enxergar. Existe uma tendência a olhar mais para o que deu errado do que para o que ainda está de pé, e isso pode gerar um certo desânimo, uma sensação de perda ou até uma leve tristeza. Mas ao mesmo tempo, existe algo muito importante acontecendo, você está ficando mais consciente. E a consciência, mesmo quando dói, é o primeiro passo para a transformação. Ao longo do dia, sua mente pode ficar mais acelerada, mais analítica, tentando entender tudo, tentando juntar peças, tentando encontrar respostas. Você pode se pegar observando mais as pessoas, percebendo detalhes, questionando atitudes, desconfiando de algumas situações. E isso não é por acaso. Existe uma energia de alerta no ar, como se você estivesse sendo preparado para enxergar além das aparências. Só que é importante tomar cuidado para não deixar a mente te levar para lugares de ansiedade, paranoia ou excesso de preocupação. Nem tudo precisa ser decifrado hoje. Nem tudo é tão complexo quanto parece. No amor, essa quinta-feira traz um campo emocional bem intenso. Para os taurianos solteiros, pode haver uma dificuldade maior em se abrir completamente. Você pode sentir vontade de se conectar com alguém, de conversar, de conhecer melhor. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de você segura, trava, faz você pensar duas vezes. Pode ser medo de se decepcionar de novo, pode ser insegurança ou até lembranças de algo que ainda não foi totalmente superado. Existe também a possibilidade de alguém surgir com interesse, com curiosidade, com vontade de se aproximar, mas ainda de forma meio superficial, meio observadora, sem se entregar totalmente. E isso pode gerar dúvidas. O conselho aqui é: vá com calma. Não force sentimentos, não acelere processos. Se permita conhecer, mas respeite o seu tempo. Agora, para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer à tona questões que estavam sendo acumuladas. Sabe aquelas pequenas coisas que você vai deixando passar, que você evita comentar para não gerar conflito? Elas podem começar a pesar. Existe uma sensação de sobrecarga emocional, como se você estivesse carregando mais do que deveria dentro da relação. Pode ser excesso de responsabilidade, falta de reciprocidade ou até a sensação de que você está se esforçando mais do que o outro. Isso pode gerar um certo cansaço, uma vontade de se fechar ou até de se afastar emocionalmente. Mas ao mesmo tempo, existe um ponto muito importante: a comunicação. Só que não qualquer comunicação, uma comunicação consciente, estratégica, sem impulsividade. Falar o que sente é necessário, mas a forma como você fala vai fazer toda a diferença. Evite acusações, evite palavras ditas no calor do momento. Tente explicar, se abrir, mostrar o que está te incomodando de uma forma que o outro consiga realmente entender. Porque existe sim possibilidade de ajuste, de melhora, de reconstrução, mas isso depende da disposição de ambos. No trabalho, a energia da quinta-feira mostra um cenário de muita responsabilidade. Você pode sentir que está carregando um peso grande, seja por excesso de tarefas, pressão, cobranças ou até por estar assumindo funções que não são totalmente suas. Existe um esforço constante, uma dedicação grande, mas também um cansaço acumulado que começa a dar sinais. E além disso, existe uma necessidade de atenção com informações, conversas e até possíveis mal-entendidos. Alguém pode falar algo que não ficou totalmente claro, ou você pode interpretar uma situação de forma mais pesada do que realmente é. Por isso, antes de tirar conclusões, observe melhor. Pergunte, confirme, busque entender o contexto. Sua mente pode estar mais acelerada hoje, e isso pode fazer com que você enxergue problemas onde talvez só existam ruídos de comunicação. Ao mesmo tempo, use essa sua atenção aos detalhes como uma vantagem. Você pode perceber coisas que outras pessoas não estão vendo, e isso pode te colocar em uma posição estratégica. Mas existe um alerta muito importante: você não precisa dar conta de tudo sozinho.
Aprender a dividir responsabilidades, a pedir ajuda e até estabelecer limites vai ser essencial para não chegar no final do dia completamente esgotado. Você é forte, sim, mas não precisa provar isso o tempo todo se sobrecarregando. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é profundo e transformador. Libere o peso que não é mais necessário carregar. Nem tudo que você está segurando ainda faz sentido na sua vida. Mágoas, arrependimentos, culpas, situações que já passaram, tudo isso só continua te afetando porque ainda está sendo alimentado dentro de você. E hoje, o universo te convida a soltar. Não é esquecer, não é fingir que não aconteceu, é simplesmente decidir que aquilo não vai mais controlar suas emoções. Se essa mensagem tocou seu coração, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Gêmeos, para quinta, dia 26 de março. Para os geminianos, a quinta-feira chega com uma energia intensa, marcante e profundamente transformadora, trazendo à tona situações que envolvem autoestima, emoções feridas e a necessidade de equilíbrio nas trocas da sua vida. É um dia em que você pode se sentir mais forte por fora, mais confiante, mais determinado a se posicionar, mas, ao mesmo tempo, carregar por dentro sentimentos que ainda não cicatrizaram completamente. E isso não é uma contradição, é um processo. Você está aprendendo a ser forte sem ignorar o que sente. A energia geral do dia mostra que você estará mais magnético, mais perceptivo e com uma presença que chama atenção. As pessoas podem te enxergar como alguém seguro, decidido, com atitude, mas nem todo mundo vai perceber o que realmente se passa dentro de você. Existe uma ferida emocional que ainda pode ser tocada hoje, seja por uma lembrança, uma atitude de alguém ou até uma situação inesperada. Algo pode mexer com o seu coração de uma forma mais profunda, trazendo à tona sentimentos que você achava que já estavam resolvidos. Mas aqui está o ponto mais importante: isso não vem para te enfraquecer. Vem para te mostrar o quanto você já cresceu. Aquilo que antes te derrubava, hoje te faz refletir. Aquilo que antes te fazia perder o controle, hoje te convida a se posicionar com mais maturidade. Existe uma força muito grande dentro de você, e essa quinta-feira vai te mostrar isso, mesmo que através de desafios emocionais. No amor, o dia promete ser bastante intenso. Para os geminianos solteiros, pode surgir alguém que desperta interesse, alguém com uma energia forte, envolvente, que chama sua atenção de forma imediata. Existe química, existe troca, existe curiosidade, mas ao mesmo tempo, pode haver um certo receio de se abrir totalmente. Talvez você ainda esteja carregando marcas de algo que não terminou bem, de uma decepção que deixou cicatrizes. E isso pode fazer com que você se proteja mais, mesmo quando sente vontade de se envolver. Também existe a possibilidade de uma situação do passado reaparecer, seja através de uma mensagem, de um reencontro ou até de um pensamento que insiste em voltar. E isso pode mexer bastante com você. Mas a pergunta que você precisa se fazer é: isso ainda faz sentido na minha vida? Porque nem tudo que volta merece espaço de novo. Às vezes, volta só para mostrar que você já não é mais o mesmo. Para quem está em um relacionamento, a quinta-feira pode trazer à tona questões delicadas. Pode ser uma conversa que precisa acontecer, uma mágoa que ainda não foi totalmente resolvida ou até uma situação que gera desconforto emocional. Existe um risco de sentimentos ficarem à flor da pele, e isso pode gerar momentos de tensão se não houver cuidado na forma de se comunicar. Ao mesmo tempo, existe uma oportunidade muito grande de equilíbrio e ajuste. A relação pode passar por um momento de alinhamento, onde cada um precisa entender o seu papel, suas atitudes e o que precisa ser melhorado. Existe uma energia de troca, mas uma troca justa. Nem mais, nem menos. Se você sente que está dando mais do que recebe, isso precisa ser olhado. E se for o contrário, também. Relacionamento saudável é aquele onde existe equilíbrio, respeito e reciprocidade. No trabalho, a energia do dia é muito interessante. Você pode se destacar, ser notado, mostrar sua capacidade e até assumir uma postura mais firme diante de situações que antes você evitava. Existe uma força de liderança, de presença, de saber o que quer e como quer. Mas ao mesmo tempo, podem surgir situações que mexem com o seu emocional, seja por reconhecimento que não veio, por uma crítica ou até por alguma injustiça que você perceba. E é aqui que entra o seu grande desafio: não deixar que o emocional desestabilize o seu profissional. Você tem capacidade, você tem talento, você tem presença. Não permita que uma situação pontual te faça duvidar disso. Ao contrário, use isso como combustível para se posicionar melhor, para mostrar ainda mais o seu valor.
Também pode ser um dia favorável para trocas, parcerias e até ajuda mútua. Alguém pode te apoiar, ou você pode ser o apoio de alguém. Existe uma energia de colaboração, mas ela precisa ser equilibrada. Evite se doar além do necessário ou assumir responsabilidades que não são suas. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é profundo e libertador. Aprenda a equilibrar o que você sente com o que você merece. Nem toda dor precisa ser carregada por tanto tempo. Nem toda ferida precisa continuar aberta. Existe um momento em que você precisa decidir se vai continuar alimentando aquilo que te machucou ou se vai escolher se libertar de verdade. Além disso, reconheça o seu valor. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem precisa enxergar, vai enxergar. Quem precisa reconhecer, vai reconhecer. E quem não fizer isso, talvez não mereça tanto acesso assim à sua energia. Seja firme, mas não endureça o coração. Seja sensível, mas não se anule. O equilíbrio entre essas duas forças é o que vai te guiar hoje. E lembre-se, você não está mais no mesmo lugar de antes. Você evoluiu, você amadureceu, você aprendeu. E essa quinta-feira vem justamente para te mostrar isso, mesmo que de uma forma intensa. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo essas previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Câncer, para quinta, dia 26 de março. Para os cancerianos, a quinta-feira chega com uma energia profundamente emocional, transformadora e, ao mesmo tempo, reveladora. É um dia que fala sobre conexões verdadeiras, mas também sobre encerramentos necessários e, principalmente, sobre a reconstrução de si mesmo após momentos difíceis. Existe um movimento muito forte acontecendo na sua vida, algo que toca o seu coração de forma intensa, mas que ao mesmo tempo exige coragem para aceitar que nem tudo pode continuar como antes. E isso não é o fim, é um recomeço, mesmo que ainda doa. A energia geral do dia mostra que você pode viver momentos de grande conexão com alguém, de troca sincera, de sentir que existe algo especial ali. Mas, ao mesmo tempo, pode surgir uma quebra de expectativa, uma decepção ou até uma percepção dolorosa sobre uma situação que você idealizava de outra forma. É como se o universo estivesse te mostrando a verdade de algo que você precisava enxergar, mesmo que isso mexa profundamente com suas emoções. Você pode se sentir mais sensível, mais vulnerável, com o coração mais exposto. E está tudo bem. Nem todo dia é sobre ser forte o tempo todo. Às vezes, é sobre sentir, processar e entender o que precisa ser deixado para trás. Existe um encerramento acontecendo, seja de um ciclo, de uma expectativa ou até de uma forma de se relacionar. E por mais difícil que pareça, isso está abrindo espaço para algo mais saudável, mais verdadeiro e mais alinhado com quem você está se tornando. No amor, essa quinta-feira tem uma intensidade muito grande. Para os cancerianos solteiros, pode surgir uma conexão forte, alguém com quem existe sintonia, troca, conversa, afinidade. Mas ao mesmo tempo, pode haver uma frustração, um desencontro ou até uma situação que não evolui da forma que você esperava. Pode ser alguém que chega com intensidade, mas não permanece na mesma frequência. E isso pode doer, principalmente porque você se entrega de verdade quando sente algo. Também existe a possibilidade de um ciclo se encerrando de vez, seja emocionalmente ou na prática. Aquela pessoa que ainda ocupava espaço no seu coração pode finalmente sair, mesmo que isso venha acompanhado de um certo vazio. Mas entenda, esse vazio não é perda, é espaço sendo criado para algo novo entrar. E esse algo novo só vai chegar quando você realmente se libertar do que já não faz mais sentido. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer momentos delicados. Pode haver uma conversa difícil, uma situação que expõe fragilidades ou até a sensação de que algo precisa mudar urgentemente. Existe uma energia de desgaste emocional, como se algo estivesse chegando ao limite. Mas ao mesmo tempo, existe também a possibilidade de reconstrução, desde que ambos estejam dispostos a olhar para os erros, aprender com eles e fazer diferente. Nem todo fim é definitivo. Às vezes, é o fim de uma fase, de um padrão, de uma forma de agir. E isso pode fortalecer a relação, se houver maturidade e compromisso de verdade. Mas também é importante reconhecer quando algo já cumpriu o seu ciclo. Nem tudo precisa ser insistido. Algumas coisas precisam ser encerradas para que você possa evoluir. No trabalho, a energia do dia fala sobre dedicação, esforço e reconstrução. Mesmo que você esteja passando por um momento emocional mais delicado, existe uma necessidade de manter o foco, de continuar se dedicando, de seguir fazendo o que precisa ser feito. E isso pode, inclusive,
te ajudar a canalizar melhor suas emoções. É um dia em que o trabalho pode servir como uma forma de recomeço, de reorganização interna. Você pode sentir que precisa se concentrar mais, aprender algo novo, se aperfeiçoar ou até se reinventar em alguma área. Existe crescimento aqui, mas ele vem através do esforço, da disciplina e da persistência. Talvez você não veja resultados imediatos, mas tudo que você fizer hoje com dedicação vai construir algo sólido no futuro. E mais do que isso, pode te ajudar a recuperar sua confiança, sua estabilidade e seu senso de direção. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é forte e necessário. Aceite os finais que a vida está te apresentando. Resistir só prolonga a dor. Existe algo sendo encerrado não para te punir, mas para te libertar. Você merece viver relações mais leves, mais verdadeiras, mais recíprocas. E para isso, é preciso abrir mão daquilo que não corresponde mais. Além disso, foque na sua reconstrução. Cuide de você, da sua energia, do seu emocional. Não tente preencher vazios com qualquer coisa ou qualquer pessoa. Use esse momento para se fortalecer, para se conhecer melhor, para entender o que você realmente quer daqui para frente. E lembre-se, você não está perdendo, você está se preparando. Algo muito mais alinhado com você está sendo construído, mas primeiro, é preciso limpar o caminho. Se essa mensagem tocou o seu coração, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Leão, para quinta, dia 26 de março. Para os leoninos, a quinta-feira chega com uma energia de alívio, expansão e realização que vai te fazer perceber o quanto você evoluiu nos últimos tempos. É como se, depois de um período mais desafiador, você finalmente começasse a sentir que as coisas estão entrando nos eixos novamente. Existe um movimento de afastamento de situações que te desgastavam, sejam elas emocionais, mentais ou até ambientes que já não combinavam mais com a sua energia. E o mais bonito disso tudo é que você não está apenas deixando para trás, você está, de fato, seguindo em frente com mais consciência. A energia geral do dia mostra que você está atravessando uma transição importante. Pode não ser algo extremamente visível para os outros, mas dentro de você existe uma mudança muito significativa acontecendo. Você está aprendendo a escolher melhor onde investir sua energia, com quem se conectar e o que realmente merece sua atenção. Aquilo que antes te prendia, hoje já não tem o mesmo poder. E isso traz uma sensação de leveza, como se você estivesse respirando um ar novo. Ao longo da quinta-feira, você pode sentir uma vontade maior de olhar para o futuro, de fazer planos, de imaginar novos caminhos. Existe uma energia de expansão muito forte, como se o universo estivesse abrindo portas e dizendo, agora é com você. E o mais importante é que você está mais preparado para isso. Existe mais maturidade, mais clareza e, principalmente, mais confiança em si mesmo. No amor, essa energia se manifesta de forma muito bonita. Para os leoninos solteiros, é um momento de se reconectar com a própria felicidade antes de buscar alguém. E isso muda tudo. Porque quando você está bem consigo mesmo, as conexões que surgem tendem a ser mais leves, mais verdadeiras e mais alinhadas com o que você realmente merece. Pode surgir alguém interessante, alguém que te traga uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, de leveza. Nada forçado, nada intenso demais no início, mas algo que flui naturalmente. E isso é importante, porque você está saindo de um padrão onde talvez tenha se envolvido com situações mais complicadas, mais desgastantes. Agora, o universo te mostra que é possível viver algo bom sem sofrimento, sem jogos, sem inseguranças constantes. Mas para isso, é preciso manter esse novo posicionamento, escolher o que te faz bem. Para quem está em um relacionamento, a quinta-feira traz uma energia de harmonia e realização emocional. É um dia favorável para fortalecer o vínculo, para criar momentos de conexão e para relembrar o porquê vocês escolheram estar juntos. Existe uma sensação de estabilidade, de conforto e até de gratidão pela relação. Também pode ser um momento de planejar o futuro juntos, de conversar sobre sonhos, objetivos e próximos passos. E isso fortalece ainda mais a base entre vocês. Pequenos gestos, conversas sinceras e momentos de presença podem fazer toda a diferença hoje. No trabalho, a energia é extremamente positiva para crescimento e visão de futuro. Você pode começar a enxergar oportunidades que antes não estavam tão claras, ou até perceber que está no caminho certo, mesmo que os resultados ainda estejam em construção. Existe uma expansão acontecendo, mas ela vem acompanhada de planejamento. É um ótimo momento para pensar a longo prazo, para estruturar ideias, para organizar projetos e até para dar passos mais ousados,
mas com consciência. Você não está mais agindo por impulso, e isso faz toda a diferença. Agora, suas decisões tendem a ser mais estratégicas, mais alinhadas com o que você realmente quer construir. Além disso, existe uma sensação de satisfação com aquilo que você já conquistou. E isso é muito importante, porque muitas vezes você se cobra tanto que esquece de reconhecer o quanto já avançou. Hoje, o universo te convida a olhar para trás com orgulho, não para se prender ao passado, mas para entender o quanto você evoluiu. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é simples, mas extremamente poderoso. Continue seguindo em frente, sem medo de ser feliz. Você já deixou muita coisa para trás, já superou desafios, já aprendeu lições importantes. Agora, é hora de viver o que está sendo construído. Confie no seu caminho. Mesmo que nem tudo esteja 100% definido ainda, você está exatamente onde precisa estar. Existe uma realização se aproximando, mas ela depende da sua capacidade de acreditar que merece. E mais do que isso, permita-se viver momentos de alegria sem culpa. Às vezes, depois de períodos difíceis, a gente se acostuma tanto com o peso que estranha quando a leveza chega. Mas você merece isso. Merece se sentir bem, merece viver coisas boas, merece sorrir sem medo de que algo dê errado. A vida não é só sobre lutar o tempo todo, também é sobre aproveitar as conquistas, celebrar as pequenas vitórias e reconhecer que você está evoluindo. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Virgem, para quinta, dia 26 de março. Para os virginianos, a quinta-feira chega com uma energia de possibilidades, mas também de escolhas importantes que vão exigir mais clareza, maturidade e conexão com a realidade. É um dia em que você pode se deparar com oportunidades, ideias, caminhos diferentes, mas junto com isso vem um certo risco de se perder em ilusões, expectativas exageradas ou até indecisões. A boa notícia é que você tem dentro de si tudo o que precisa para transformar essas possibilidades em algo concreto, desde que saiba filtrar o que é real do que é apenas fantasia. A energia geral do dia mostra um início promissor, como se algo novo estivesse surgindo no seu caminho. Pode ser uma ideia, um convite, uma proposta ou até uma vontade interna de fazer algo diferente. Existe um impulso de crescimento, de evolução, de querer construir algo mais sólido. Porém, ao mesmo tempo, sua mente pode ficar um pouco dispersa, cheia de pensamentos, dúvidas e até cenários imaginários que dificultam enxergar o que realmente vale a pena. Você pode se pegar pensando: e se eu fizer isso? E se eu tentar aquilo? E, quando percebe, está com várias possibilidades abertas, mas sem conseguir decidir qual seguir. E isso pode gerar uma certa ansiedade, uma sensação de estar perdido no meio de tantas opções. Mas aqui está o ponto-chave da sua quinta-feira: nem tudo que parece bom é, de fato, viável. E nem tudo que parece simples deve ser ignorado. No amor, essa energia se manifesta de forma bastante interessante. Para os virginianos solteiros, pode ser um dia de muitas fantasias, expectativas e até idealizações. Você pode conhecer alguém ou estar conversando com uma pessoa que desperta interesse, mas ao mesmo tempo pode acabar criando uma imagem dela que ainda não corresponde totalmente à realidade. Existe encanto, existe curiosidade, mas também existe uma necessidade de ir com mais calma. Também pode haver mais de uma pessoa chamando sua atenção, ou situações que te deixam em dúvida sobre qual caminho seguir. E isso pode confundir bastante. O conselho aqui é simples: observe atitudes, não apenas palavras. O que é verdadeiro se sustenta com o tempo e com ações concretas. Para quem está em um relacionamento, a quinta-feira pede mais presença e menos idealização. Às vezes, você pode estar esperando algo do outro que não foi claramente comunicado, ou criando expectativas que acabam gerando frustração quando não são atendidas. Existe amor, existe cuidado, mas também existe a necessidade de alinhar melhor o que cada um espera da relação. Ao mesmo tempo, existe uma energia muito bonita de construção, de cuidado, de querer fazer dar certo. Pequenos gestos, atenção no dia a dia e uma postura mais prática podem fortalecer muito a relação. Nem tudo precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. No trabalho, essa quinta-feira pode trazer oportunidades interessantes, principalmente para quem está disposto a aprender, crescer e sair da zona de conforto. Existe um potencial muito grande de desenvolvimento, mas ele exige foco. E esse pode ser o seu maior desafio hoje. Com tantas ideias, possibilidades e até distrações, você pode ter dificuldade de se concentrar em uma coisa só.
E isso pode atrasar processos ou fazer com que você não aproveite da melhor forma aquilo que está sendo oferecido. Por isso, tente organizar suas prioridades. O que é mais importante agora? O que pode trazer resultados concretos? Foque nisso. Também é um bom momento para aprender algo novo, se aperfeiçoar ou investir em algo que pode trazer retorno no futuro. Pode não ser algo imediato, mas tem potencial de crescimento. Além disso, existe uma energia de estabilidade se aproximando, mas ela vem através da consistência. Pequenos passos, feitos com dedicação, podem te levar muito mais longe do que grandes ideias sem execução. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é muito claro: traga mais realidade para os seus planos. Sonhar é importante, imaginar possibilidades também, mas é a ação consciente que transforma tudo isso em algo concreto. Não adianta ter 1000 ideias se você não escolhe uma para colocar em prática. Além disso, confie mais no seu valor. Você tem capacidade, tem inteligência, tem senso de responsabilidade. Use isso ao seu favor. Não se subestime e não se perca tentando abraçar tudo ao mesmo tempo. E, principalmente, aprenda a escolher. Nem tudo precisa fazer parte da sua vida. Às vezes, dizer não para algumas opções é exatamente o que te permite dizer sim para aquilo que realmente importa. Seja mais prático, mais presente e mais consciente das suas decisões. Isso vai fazer toda a diferença não só hoje, mas nos próximos passos da sua jornada. E lembre-se, o que é construído com paciência, dedicação e verdade tem muito mais força para permanecer. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Libra, para quinta, dia 26 de março. Para os librianos, a quinta-feira chega com uma energia dinâmica, intensa e cheia de movimentos internos e externos que vão exigir de você equilíbrio emocional, jogo de cintura e, principalmente, maturidade para lidar com situações que podem testar sua paciência. É um dia em que você pode se ver dividido entre decisões, responsabilidades ou até sentimentos, como se estivesse tentando manter tudo em harmonia, mas ao mesmo tempo sentindo que o ambiente ao seu redor está mais agitado do que o normal. A energia geral do dia mostra exatamente isso. Um cenário de adaptação. Você pode precisar lidar com várias coisas ao mesmo tempo, resolver pendências, tomar decisões rápidas ou até se ajustar a mudanças inesperadas. Existe uma sensação de estar equilibrando pratos, tentando dar conta de tudo sem deixar nada cair. E apesar disso poder gerar um certo cansaço mental, também revela o quanto você é capaz de se adaptar e encontrar soluções mesmo em meio ao caos. Ao mesmo tempo, existe uma energia emocional muito forte te acompanhando. Você tende a agir com mais sensibilidade, buscando manter a calma, evitar conflitos e preservar o equilíbrio nas suas relações. Só que o ambiente externo pode não colaborar tanto com isso. Pessoas podem estar mais reativas, opiniões podem se chocar e pequenas situações podem ganhar proporções maiores se não forem bem conduzidas. E é aqui que entra o seu grande desafio do dia: não perder o seu centro. Você não precisa entrar em todas as discussões, não precisa provar seu ponto o tempo todo e, principalmente, não precisa absorver a energia dos outros como se fosse sua. Saber quando se posicionar e quando se preservar vai ser essencial. No amor, essa quinta-feira traz uma mistura de sentimentos e situações que exigem maturidade emocional. Para os librianos solteiros, pode haver mais de uma possibilidade, mais de uma pessoa despertando interesse ou até situações que te deixam em dúvida sobre qual caminho seguir. Existe uma energia de troca, de conversa, de conexão, mas também pode haver uma certa instabilidade. Alguém pode demonstrar interesse de forma mais intensa, mais emocional, mais envolvente, mas ao mesmo tempo, o ambiente ao redor pode trazer interferências, seja por terceiros, opiniões externas ou até conflitos internos seus. Você pode se sentir dividido entre o que sente e o que acha que é mais seguro. O conselho aqui é ouvir mais o seu emocional, mas sem ignorar os sinais ao seu redor. Nem tudo que parece intenso é estável, e nem tudo que é tranquilo é sem graça. Encontrar esse equilíbrio vai ser fundamental. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer pequenos conflitos ou divergências de opinião. Nada necessariamente grave, mas o suficiente para gerar desconforto se não for bem administrado. Pode ser uma discussão por algo simples, um mal-entendido ou até uma diferença de expectativas. Ao mesmo tempo, existe uma energia muito forte de maturidade emocional disponível. Você ou a outra pessoa podem assumir uma postura mais equilibrada, buscando resolver as coisas na conversa, com calma e empatia. E isso faz toda a diferença. O segredo do dia está em não reagir impulsivamente.
Antes de responder, respire. Antes de tirar conclusões, observe. Às vezes, o problema não é o que foi dito, mas a forma como foi interpretado. E quando existe disposição para entender o outro, muita coisa pode ser resolvida. No trabalho, a energia é de movimento constante. Você pode precisar lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, resolver situações inesperadas e até mediar conflitos entre pessoas. O ambiente pode estar mais competitivo, mais agitado ou até com pequenas disputas de ego. E isso pode te tirar um pouco da sua zona de conforto, já que você naturalmente busca harmonia. Mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade de mostrar sua capacidade de liderança emocional, de ser aquela pessoa que consegue manter a calma enquanto os outros se desorganizam. Existe também a necessidade de tomar decisões importantes, especialmente relacionadas à organização do seu tempo e das suas prioridades. Você pode não conseguir fazer tudo, e está tudo bem. O importante é saber o que é mais urgente e o que pode esperar. Além disso, cuidado com distrações ou com tentar agradar todo mundo. Nem sempre isso é possível, e tentar fazer isso pode acabar te sobrecarregando ainda mais. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é muito claro e poderoso. Encontre o seu equilíbrio interno, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. O mundo pode estar agitado, as pessoas podem estar confusas, as situações podem estar desorganizadas, mas você não precisa entrar nessa mesma frequência. Você tem dentro de si uma capacidade enorme de manter a calma, de agir com sabedoria e de escolher suas batalhas. Use isso ao seu favor. Nem tudo precisa de uma resposta imediata, nem tudo precisa de uma reação. Além disso, cuide da sua energia emocional. Não absorva problemas que não são seus, não carregue conflitos que não te pertencem e não se coloque em situações que só vão te desgastar. E lembre-se, equilíbrio não é ausência de caos, é saber se manter firme mesmo quando o caos está presente. Confie mais na sua capacidade de lidar com as situações, mas também respeite seus limites. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Escorpião, para quinta, dia 26 de março. Para os escorpianos, a quinta-feira chega com uma energia de cura profunda, renovação emocional e reconexão com seu próprio valor. É como se o universo estivesse te convidando a desacelerar, respirar e perceber o quanto você já passou por situações que exigiram força, resiliência e maturidade. E agora, finalmente, você começa a sentir que merece paz, leveza e algo novo florescendo dentro de você. A energia geral do dia traz um chamado muito forte para o recolhimento consciente. Não é isolamento por tristeza, mas sim um momento necessário de pausa, de silêncio, de reorganização interna. Você pode sentir vontade de ficar mais na sua, de evitar ambientes muito agitados ou até de se afastar um pouco de certas pessoas para preservar sua energia. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Nem todo momento é de agir, alguns são de observar, refletir e se reconstruir por dentro. Existe uma sensação de que algo dentro de você está sendo renovado. Depois de um período que pode ter sido emocionalmente desgastante, você começa a se abrir novamente para sentimentos mais leves, mais verdadeiros, mais alinhados com quem você é hoje. É como se o seu coração estivesse se preparando para um novo ciclo, mas dessa vez, um ciclo mais consciente, mais saudável e mais equilibrado. No amor, essa energia se manifesta de forma muito especial. Para os escorpianos solteiros, existe uma abertura emocional acontecendo, mas ela vem com maturidade. Você não está mais disposto a se envolver por impulso ou a aceitar qualquer tipo de conexão. Agora, você quer algo que realmente faça sentido, algo que traga paz, que respeite o seu espaço e que valorize quem você é. Pode surgir alguém novo, alguém que desperta sentimentos de forma leve, sem pressão, sem intensidade exagerada. Uma conexão que começa devagar, mas com potencial de crescimento. E isso pode até te causar um certo estranhamento no início, porque você está acostumado a emoções mais intensas. Mas aqui está o diferencial: o que é tranquilo também pode ser verdadeiro, e muitas vezes é justamente o que permanece. Ao mesmo tempo, existe um fortalecimento do seu amor próprio. Você começa a perceber que não precisa de alguém para se sentir completo. Você já é inteiro. E isso muda completamente a forma como você se relaciona. Você passa a escolher melhor, a se posicionar melhor e, principalmente, a não aceitar menos do que merece. Para quem está em um relacionamento, a quinta-feira traz uma energia de cura e renovação. Pode ser um dia mais tranquilo, mais introspectivo, onde vocês buscam mais paz do que intensidade.
Existe uma oportunidade de fortalecer o vínculo através do cuidado, da compreensão e do respeito pelo espaço do outro. Também pode ser um momento de recomeço dentro da própria relação. Se houve conflitos ou desgastes recentes, existe uma chance de deixar isso para trás e construir algo mais leve daqui para frente. Mas isso exige maturidade, exige deixar o orgulho de lado e estar disposto a fazer diferente. Pequenos gestos, conversas sinceras e momentos de conexão simples podem ter um impacto muito maior do que grandes declarações hoje. Às vezes, o amor se fortalece justamente na tranquilidade. No trabalho, a energia do dia pede mais foco, disciplina e, principalmente, organização interna. Você pode não estar com tanta vontade de se expor ou de se envolver em ambientes muito competitivos, mas isso não significa falta de produtividade. Pelo contrário, você pode produzir muito mais quando trabalha com calma, no seu ritmo, sem pressões externas. Existe também uma sensação de independência crescendo. Você pode começar a perceber o quanto é capaz de construir suas próprias conquistas, de se sustentar emocional e até financeiramente com mais segurança. Isso traz uma confiança silenciosa, mas muito poderosa. É um bom momento para cuidar das suas finanças, organizar seus planos e investir em algo que traga estabilidade no futuro. Nada de impulsividade. Aqui, o crescimento vem através da constância. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é profundo e transformador. Respeite o seu tempo de cura. Você não precisa estar disponível para tudo e para todos o tempo inteiro. Existe um processo acontecendo dentro de você, e ele precisa de espaço, de silêncio e de paciência. Além disso, permita-se sentir coisas boas novamente. Nem todo sentimento vai te machucar, nem toda conexão vai te decepcionar. Existe algo novo querendo entrar na sua vida, mas para isso, você precisa acreditar que merece. E você merece. Merece paz, merece amor leve, merece relações saudáveis, merece conquistas construídas com segurança. E tudo isso começa dentro de você. Confie mais no seu valor, no seu processo e na sua capacidade de se reconstruir quantas vezes for necessário. E lembre-se, às vezes, o maior poder não está em lutar, mas em saber quando parar, respirar e recomeçar com mais consciência. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Sagitário, para quinta, dia 26 de março. Para os sagitarianos, a quinta-feira chega com uma energia de decisões profundas, amadurecimento emocional e um chamado muito claro para deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido na sua vida. Não é um dia leve no sentido superficial, mas é extremamente necessário e transformador. Existe um movimento interno acontecendo dentro de você, como se algo estivesse pedindo para ser encerrado de forma consciente, madura e definitiva. A energia geral do dia mostra um afastamento emocional de situações, pessoas ou até versões antigas de você mesmo. Pode ser que você perceba que algo que antes fazia sentido agora já não encaixa mais, já não te preenche como antes. E isso pode trazer uma sensação de vazio momentâneo, como se você estivesse abrindo mão de algo sem ainda ter certeza do que virá no lugar. Mas aqui está o ponto mais importante: esse afastamento não é perda, é libertação. Você está sendo guiado a sair de ciclos que já cumpriram seu propósito. E por mais difícil que seja dar esse passo, existe uma força dentro de você que sabe que continuar onde está seria muito mais doloroso do que seguir em frente. É um dia de coragem emocional, mesmo que essa coragem venha acompanhada de silêncio e introspecção. Ao mesmo tempo, existe uma energia de reconstrução começando a surgir. Você não está apenas deixando algo para trás, você está abrindo espaço para construir algo novo, mais sólido, mais alinhado com quem você é hoje. E esse processo envolve aprendizado, troca, colaboração e crescimento. No amor, essa quinta-feira traz verdades à tona. Para os sagitarianos solteiros, pode ser um momento de perceber claramente o que você não quer mais viver. Padrões antigos, relações confusas ou situações mal resolvidas começam a perder o sentido. Você pode sentir vontade de se afastar de alguém, de uma conexão que não evolui ou que não te entrega o que você realmente merece. E embora isso possa gerar um certo desconforto, também traz uma clareza libertadora. Você começa a enxergar com mais objetividade, sem romantizar, sem criar expectativas irreais. E isso é extremamente poderoso, porque te coloca em uma posição de escolha consciente. Existe também a possibilidade de conhecer alguém em um ambiente mais ligado ao trabalho, estudos ou projetos em grupo. Uma conexão que começa de forma mais racional, mais baseada em conversa, troca de ideias e admiração pela inteligência do outro.
E isso pode te surpreender positivamente. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer conversas importantes. Não necessariamente fáceis, mas extremamente necessárias. Pode ser o momento de alinhar expectativas, de falar sobre o que incomoda, de colocar limites ou até de tomar decisões mais sérias sobre o futuro da relação. A energia aqui pede sinceridade, mas uma sinceridade com maturidade. Não é sobre falar tudo de qualquer forma, mas sim sobre se posicionar com clareza, sem agressividade, sem joguinhos. Existe uma força muito grande em dizer a verdade com consciência. Se a relação estiver sólida, esse momento pode fortalecer ainda mais o vínculo, trazendo mais respeito e entendimento entre vocês. Mas se houver desequilíbrios, esse é o tipo de energia que não permite mais que eles sejam ignorados. No trabalho, a quinta-feira traz um foco muito grande em colaboração e reconhecimento. Você pode se envolver em projetos em grupo, parcerias ou situações que exigem troca de conhecimento. E isso tende a ser muito positivo, desde que exista respeito e alinhamento entre as partes. Ao mesmo tempo, você estará mais crítico, mais analítico, observando tudo com mais atenção. Não vai aceitar qualquer coisa, não vai concordar só para evitar conflito. E isso pode ser muito bom, desde que seja feito com equilíbrio. Existe também uma oportunidade de crescimento através do aprendizado. Você pode adquirir novos conhecimentos, desenvolver habilidades ou até receber reconhecimento pelo seu esforço e dedicação. Mas isso vem acompanhado de responsabilidade. Quanto mais você cresce, mais precisa se posicionar com firmeza. Cuidado apenas com o excesso de rigidez. Nem tudo precisa ser perfeito, nem tudo precisa estar sob controle o tempo todo. Existe uma diferença entre ter clareza e se tornar inflexível. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é direto e profundo. Tenha coragem de encerrar ciclos com consciência e dignidade. Nem tudo precisa ser levado adiante, nem tudo merece continuidade só porque já fez parte da sua história. Você está em um momento de evolução, e isso exige escolhas. Escolhas que nem sempre são fáceis, mas que são necessárias para o seu crescimento. Além disso, use sua mente com sabedoria. Nem tudo é emoção, nem tudo é impulso. Existe uma força muito grande na clareza, na verdade e na capacidade de enxergar as coisas como elas realmente são. Confie mais no seu discernimento. Você sabe o que precisa ser feito, mesmo que ainda esteja criando coragem para agir. E lembre-se, deixar ir também é um ato de amor, amor próprio, amor pela sua paz, amor pelo seu futuro. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Capricórnio, para quinta, dia 26 de março. Para os capricornianos, a quinta-feira chega com uma energia profunda de reflexão, maturidade emocional e enfrentamento de verdades que talvez você tenha evitado por um tempo. É um dia que mistura passado, razão e uma sensação de vulnerabilidade que pode mexer bastante com você, mas que também tem um potencial enorme de crescimento e fortalecimento interno. A energia geral do dia mostra lembranças vindo à tona. Situações do passado, pessoas que marcaram sua história ou até versões antigas de você mesmo podem surgir na sua mente de forma mais intensa. Pode ser uma saudade, uma nostalgia ou até um desejo de reviver algo que, em algum momento, te trouxe conforto. Mas junto com isso, vem também um olhar mais racional, mais consciente, como se você estivesse analisando tudo com mais clareza agora. E é exatamente aí que está a chave do seu dia, não se perder na emoção do passado, mas também não ignorar o que ele tem a te ensinar. Existe um equilíbrio sendo pedido entre sentir e entender. Você pode perceber que nem tudo era tão perfeito quanto parecia, ou que algumas situações precisaram terminar para que você pudesse evoluir. Ao mesmo tempo, existe uma sensação de distanciamento emocional. Você pode se perceber mais fechado, mais seletivo, observando mais do que se expondo. E isso não é algo negativo, é um mecanismo de proteção, mas também de maturidade. Você está aprendendo a não se entregar para qualquer situação, a não abrir seu coração sem antes ter clareza do que está recebendo em troca. Mas o dia também pode trazer momentos de insegurança ou sensação de falta. Pode ser emocional, financeira ou até uma sensação interna de não estar sendo valorizado como deveria. E isso pode mexer com a sua autoestima, fazendo você questionar seu valor ou seu lugar em determinadas situações. No amor, essa quinta-feira pode ser bastante intensa emocionalmente. Para os capricornianos solteiros, existe uma forte influência do passado. Alguém pode reaparecer, uma memória pode ser despertada ou até um sentimento antigo pode voltar à tona com força.
Mas diferente de antes, agora você está mais racional. Você não vai se entregar tão facilmente, não vai agir por impulso. Vai analisar, observar, tentar entender se aquilo realmente faz sentido no presente ou se é apenas uma repetição de algo que já não cabe mais na sua vida. E isso é extremamente importante, porque nem todo retorno significa recomeço. Às vezes, é só um teste para ver se você realmente evoluiu. Ao mesmo tempo, pode existir uma sensação de carência ou de querer se sentir amado, acolhido, valorizado. E isso pode te deixar mais sensível do que o normal. O cuidado aqui é não aceitar migalhas emocionais só para preencher um vazio momentâneo. Você merece muito mais do que isso. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer uma necessidade de diálogo mais sério, mais direto. Questões que estavam sendo evitadas podem precisar ser enfrentadas. Pode ser sobre sentimentos, sobre atitudes ou até sobre a forma como a relação está caminhando. Existe uma tendência a uma postura mais fria ou distante, seja sua ou da outra pessoa. E isso pode gerar um certo desconforto. Mas, ao mesmo tempo, também abre espaço para uma comunicação mais clara, mais objetiva, sem rodeios. Se bem conduzido, esse momento pode trazer mais estrutura para a relação. Mas é preciso cuidado para não transformar sinceridade em dureza. Existe uma linha muito fina entre ser direto e ser insensível. No trabalho, a energia do dia pede foco, disciplina e, principalmente, estratégia. Você estará com a mente mais afiada, mais analítica, conseguindo enxergar situações com clareza e tomando decisões mais racionais. Mas pode haver também uma sensação de esforço não reconhecido, de estar fazendo muito e recebendo pouco em troca. Isso pode gerar frustração ou até um certo desânimo. E aqui, é importante não deixar que isso abale sua confiança. Nem todo reconhecimento vem de fora imediatamente. Às vezes, você está construindo algo que ainda vai dar retorno mais à frente. Confie no seu processo. Também é um bom momento para revisar suas finanças, evitar gastos desnecessários e pensar mais no longo prazo. Pequenas decisões agora podem fazer uma grande diferença depois. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é profundo. Encare suas emoções com honestidade, mas não se deixe dominar por elas. Você está em um momento de crescimento que exige maturidade, discernimento e, acima de tudo, amor próprio. Nem tudo que você sente precisa ser seguido. Nem tudo que você lembra precisa ser revivido. Existe uma diferença entre honrar o passado e se prender a ele. Além disso, não se isole emocionalmente ao ponto de se desconectar de tudo. Existe força na sua independência, mas também existe cura nas conexões certas. Permita-se receber apoio, mas escolha bem de quem. E principalmente, não confunda momentos de dificuldade com falta de valor. Você não vale menos por estar passando por um período mais desafiador. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que você descobre a sua verdadeira força. Confie mais em você, na sua capacidade de superar, de reconstruir e de seguir em frente com mais sabedoria. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Aquário, para quinta, dia 26 de março. Para os aquarianos, a quinta-feira chega com uma intensidade muito forte no campo mental, trazendo à tona pensamentos, preocupações e reflexões que talvez você tenha tentado evitar nos últimos dias. É como se sua mente estivesse mais acelerada, revisitando situações, criando cenários, antecipando problemas, e isso pode gerar um certo cansaço emocional logo nas primeiras horas do dia. Mas ao mesmo tempo, essa energia não vem para te derrubar, ela vem para te despertar. Existe algo dentro de você pedindo atenção. Não é apenas ansiedade sem motivo, é um sinal de que existem questões que precisam ser organizadas, decisões que precisam ser tomadas e sentimentos que não podem mais ser ignorados. E quanto mais você tenta fugir disso, mais sua mente insiste em te lembrar. A energia geral do dia mostra um conflito muito claro entre o medo de perder o controle e a necessidade de expandir. Você pode se sentir dividido entre querer se proteger, manter tudo como está, evitar riscos, e ao mesmo tempo sentir que precisa dar um passo à frente, mudar algo, sair dessa zona de conforto que já não te satisfaz completamente. Existe uma tendência forte a se fechar emocionalmente, a guardar o que sente, a tentar resolver tudo sozinho. Você pode querer manter tudo sob controle, inclusive suas emoções, como se demonstrar vulnerabilidade fosse um risco. Mas essa postura pode acabar te isolando mais do que te protegendo. E aqui está um dos grandes aprendizados do seu dia: controle demais também aprisiona.
Quando você tenta segurar tudo, você também impede que coisas novas entrem na sua vida. Existe uma diferença entre se proteger e se limitar, e hoje você é chamado a perceber isso com mais clareza. No amor, essa energia pode se manifestar de forma bastante profunda. Para os aquarianos solteiros, pode haver um desejo de se conectar, de viver algo novo, mas ao mesmo tempo um medo muito forte de se machucar, de se decepcionar ou de perder a liberdade. Você pode se pegar pensando demais antes de agir, analisando cada mensagem, cada atitude, tentando prever o que pode acontecer. E isso pode acabar te travando, te impedindo de viver o momento com leveza. Existe alguém que pode despertar seu interesse ou até alguém que já está presente, mas a sua postura pode ser de contenção, de não se entregar completamente. E isso não é necessariamente algo ruim, é um sinal de maturidade. Mas é preciso cuidado para não transformar isso em um bloqueio. Permita-se sentir, mesmo que aos poucos. Nem toda conexão precisa ser perfeita desde o início. Às vezes, o mais verdadeiro começa de forma simples. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer à tona inseguranças internas que precisam ser trabalhadas. Pode ser um medo de perder, um receio de não estar sendo suficiente ou até pensamentos que surgem sem uma base concreta, mas que ainda assim afetam seu emocional. Existe uma tendência a guardar esses sentimentos, a não compartilhar, a tentar lidar sozinho. Mas isso pode criar uma distância emocional dentro da relação. O outro pode não entender o que está acontecendo, e isso pode gerar ruídos na comunicação. O caminho mais saudável aqui é abrir o diálogo, mesmo que de forma gradual. Você não precisa expor tudo de uma vez, mas compartilhar o que sente já é um grande passo. Às vezes, o simples fato de ser ouvido já traz um alívio enorme. Também é importante evitar atitudes de controle dentro da relação. Tentar controlar o outro, as situações ou até o rumo da relação pode gerar tensão. Confiança se constrói com liberdade, não com imposição. No trabalho, a energia do dia pede cautela, planejamento e visão estratégica. Você pode estar em um momento de pensar muito sobre o seu futuro profissional, sobre mudanças, novos caminhos ou até decisões importantes que precisam ser tomadas. Mas, novamente, o excesso de pensamento pode se tornar um obstáculo. Você pode ficar preso entre várias possibilidades, sem conseguir escolher uma direção, ou até adiando decisões por medo de errar. Existe também uma preocupação com estabilidade, com segurança financeira, o que pode te levar a ser mais conservador nas suas escolhas. Isso não é negativo, desde que não te impeça de avançar. Esse é um excelente momento para planejar, organizar ideias, traçar metas. Mas lembre-se, planejamento sem ação não gera resultado. Em algum momento, você vai precisar confiar e dar o primeiro passo. Pode surgir também uma oportunidade que exige coragem, que te tira da zona de conforto. E a primeira reação pode ser hesitar. Mas se isso fizer sentido para você, vale a pena considerar com mais abertura. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é profundo e necessário. Acalme a sua mente. Nem tudo o que você pensa é verdade, nem tudo o que você teme vai acontecer. Você precisa aprender a observar seus pensamentos sem se identificar completamente com eles. Eles são apenas pensamentos, não são fatos. Além disso, solte um pouco o controle. Você não precisa ter todas as respostas antes de agir. A vida não funciona assim. Muitas vezes, é no movimento que as respostas aparecem. Confie mais na sua capacidade de lidar com o desconhecido. Você já passou por situações difíceis antes e conseguiu superar. O que vier, você também vai dar conta. E principalmente, não deixe que o medo de algo dar errado te impeça de viver o que pode dar muito certo. Existe um caminho se abrindo à sua frente, mas você precisa sair dessa prisão mental para enxergar isso com clareza. Existe um mundo além das suas preocupações, e ele está esperando você dar um passo. Respire fundo, desacelere, organize seus pensamentos, e depois, siga. Mesmo que seja com um passo pequeno. Porque é esse passo que vai mudar tudo. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar. Horóscopo de Peixes, para quinta, dia 26 de março. Para os piscianos, a quinta-feira chega com uma energia extremamente positiva, envolvente e cheia de possibilidades de felicidade, mas ao mesmo tempo trazendo movimento, impulsividade e um convite muito importante à paciência. É como se o universo estivesse te mostrando que existe sim um caminho de realização emocional, de alegria e de conexão verdadeira, mas que nem tudo acontece no tempo que você deseja.
Existe um equilíbrio sendo trabalhado entre entusiasmo e maturidade. A energia geral do dia é muito bonita, porque fala sobre satisfação emocional, sensação de pertencimento e momentos que aquecem o coração. Você pode sentir uma vontade maior de estar perto de pessoas que te fazem bem, de valorizar os laços que realmente importam e de buscar experiências que tragam leveza e felicidade genuína. Existe uma vibração de gratidão no ar, como se você começasse a perceber melhor aquilo que já conquistou e que, muitas vezes, passa despercebido na correria do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, existe uma energia de movimento muito forte. Você pode se sentir mais impulsivo, mais inquieto, com vontade de agir, de correr atrás do que deseja, de viver intensamente. E isso é ótimo, porque te tira da estagnação. Porém, existe um pequeno alerta: nem tudo precisa ser feito com pressa. Nem tudo precisa acontecer agora. E é exatamente aí que entra a energia da paciência. Você pode estar plantando algo importante na sua vida, seja no amor, no trabalho ou até no seu crescimento pessoal, e pode surgir aquela ansiedade de querer resultados imediatos. Mas o universo te lembra: tudo tem um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento. E respeitar esse tempo faz toda a diferença no resultado final. No amor, essa quinta-feira pode ser simplesmente especial. Para os piscianianos solteiros, existe uma energia muito forte de conexão emocional. Você pode conhecer alguém que desperta sentimentos sinceros, alguém com quem existe uma troca leve, natural e verdadeira. Pode ser uma conversa que flui, um encontro que te faz sorrir sem esforço, ou até uma aproximação que acontece de forma inesperada, mas que faz todo sentido. Existe também um magnetismo maior em você. As pessoas podem se sentir atraídas pela sua energia, pela sua sensibilidade, pela forma como você se conecta. E isso abre portas para novas possibilidades amorosas. Mas junto com esse encanto, vem também a intensidade. Você pode se empolgar rápido, criar expectativas, querer acelerar o processo. E aqui vai um conselho importante: aproveite o momento, mas não pule etapas. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. O que é verdadeiro não precisa de pressa. Para quem está em um relacionamento, a energia do dia é de fortalecimento, alegria e momentos de conexão profunda. Pode ser um dia de compartilhar, de se aproximar mais, de viver momentos simples, mas cheios de significado. Existe uma harmonia no ar, uma vontade de fazer dar certo, de cuidar da relação. Mas também pode haver momentos de impulsividade. Alguma atitude precipitada, alguma palavra dita sem pensar ou até decisões tomadas no calor do momento podem gerar pequenos desequilíbrios. Nada que não possa ser resolvido, mas que exige atenção. Além disso, existe um aprendizado importante sobre tempo. Nem tudo na relação vai evoluir no ritmo que você deseja, e está tudo bem. Cada fase tem seu propósito, e respeitar isso fortalece o vínculo. No trabalho, a energia do dia traz entusiasmo, iniciativa e vontade de crescer. Você pode se sentir mais motivado, mais disposto a correr atrás dos seus objetivos, a buscar novas oportunidades ou até a se destacar de alguma forma. Existe uma energia de ação muito positiva, que te impulsiona a sair do lugar. Mas, novamente, o desafio está em equilibrar isso com a paciência. Você pode querer resultados rápidos, reconhecimento imediato ou mudanças instantâneas, mas o crescimento real acontece aos poucos. Esse é um excelente momento para plantar, investir, se dedicar. Mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, tudo o que você está fazendo agora está construindo algo maior no futuro. Também é um bom momento para avaliar suas escolhas, entender o que está dando resultado e o que precisa ser ajustado. Pequenas correções agora podem trazer grandes benefícios depois. O conselho da espiritualidade para essa quinta-feira é profundo e cheio de sabedoria. Valorize o que você já tem, mas continue caminhando com consciência. Existe uma tendência de buscar sempre o próximo passo, a próxima conquista, o próximo sentimento. Mas às vezes, a felicidade já está presente e só precisa ser reconhecida. Além disso, controle a impulsividade. Nem tudo o que você sente precisa ser transformado em ação imediata. Existe uma força muito grande em saber esperar, em saber observar, em deixar as coisas amadurecerem. Confie no tempo da sua vida. Você não está atrasado, não está perdendo nada. Tudo está acontecendo exatamente como precisa acontecer para o seu crescimento. E principalmente, permita-se viver o agora. Sem pressa, sem ansiedade, sem tentar controlar o futuro. O momento presente tem muito a te oferecer, e quando você se conecta com ele de verdade, tudo flui de forma mais leve. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as previsões e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje.
E claro, eu te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito mais para te revelar.